Fala, meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o horário que você esteja vendo esse vídeo. Estamos iniciando aqui esse mais novo canal para a torcida do Botafogo, para ter um papo aqui entre os torcedores, que é a Revista do Botafogo, onde a gente vai trazer curiosidades, onde a gente vai trazer informações sobre o Botafogo, notícias, fazer análise também tática. Esse é o objetivo do nosso canal, estamos aqui começando e espero que seja uma boa experiência, um bom momento para cada um de vocês. Bem, ontem começou a treinar aí com os nossos jogadores o nosso treinador Renato Paiva, chegando aí pro Botafogo. Muita gente ficou um pouco decepcionada no momento do anúncio, porque teve essa coisa toda de Wagner Mancini, de Roberto Mancini, né, um treinador de nome do futebol italiano. Teve também em algum momento o Rafa Benítez, uma série de treinadores foram especulados que acabaram não chegando. Chegou o Renato Paiva, o pessoal ficou falando, não, mas para trazer o Renato Paiva, porque não trouxe antes e tudo mais, mas a gente colocou a expectativa lá no alto, mas tem que dizer que o Renato Paiva é um treinador que tem uma certa experiência já no futebol. Toda a formação dele de treinador foi feita na base do Benfica, ou seja, um clube popular do futebol português, o mais popular do futebol português, que tem uma formação interessante de treinadores, né? A escola portuguesa já tem essa formação, e ainda mais o Benfica, uma série de treinadores importantes vieram de lá, né? A gente pode citar aí Jorge Jesus, por exemplo. E o Renato Paiva, ele já vem fazendo um bom trabalho agora no Toluca. O trabalho não foi ruim, disputou ali o título mexicano na parte de cima da tabela durante bastante tempo com o Cruz Azul, sendo treinador do Toluca. E no Toluca, o nosso treinador Renato Paiva passou 369 dias, ou seja, um pouquinho mais do que um ano, né? 1 ano e 4 dias no clube mexicano, onde fez 44 jogos com 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Foi o retrospecto dele no Toluca. Anteriormente ele esteve no Independente Del Valle, teve uma passagem pelo Independente Del Valle na temporada 2021, onde ele fez 60 jogos com 31 vitórias, 14 empates e 15 derrotas e foi campeão equatoriano. Teve uma passagem não muito bem lembrada aqui no Bahia, mas eu escutei alguns torcedores do Bahia fazendo muitos comentários na rede social de que era um momento iníciozinho ali da SAF, do Bahia, comprado pelo Grupo City, e não tinha um elenco assim tão qualificado, né? Então acho que agora ele tem uma grande oportunidade na vida dele aqui no futebol brasileiro, apesar que já veio bem no Toluca. Ele gosta muito de trabalhar com o esquema tático 4-2-3-1 e saída de 3, né? Na hora de que você sai para o jogo, ele gosta de sair com 3 jogadores e mais um volante ali para poder dar essa saída com os laterais bastante avançados, né? Fazendo como se fossem pontas ali, os pontas fechando, se aproximando mais do centroavante, e um camisa 10 vindo um pouco mais atrás ali do centroavante. Então a ideia é essa, né? Provavelmente ele vai jogar com o Telles ou o Cuiabano e Ponte ou Vitinho bem próximo, bem como ponta mesmo, né? O Santi Rodrigues e o Arthur se aproximando do Igor Jesus para sair bastante de tabela, e o Savarino também para ter ali o pivô do Igor Jesus, tocando a bola para trás para o Savarino poder chutar de longa distância, que é uma das características principais do Savarino. Então assim, pode dar bastante liga. E não é um esquema diferente do que fazia o Arthur Jorge, não muito diferente. O Arthur Jorge também trabalhava muito com a 2-3-1, gostava de sair com 3 também, com essa saída de 3, com o Gregory aproximando. Então, assim, eu acho que tem uma possibilidade muito boa do Renato Paiva conseguir, com esse tempo todo de treinamento, dar um padrão de jogo no nosso clube, que o nosso clube precisava, né? Infelizmente, nós vimos que nós passamos no Campeonato Carioca, um bando dentro de campo, né, sem nenhum tipo de padrão de jogo, sem nenhuma condição. Você pegar um time que foi um elenco, boa parte do elenco que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e ainda assim ficar em 9º lugar no Campeonato Carioca, isso não tem desculpa, né? Então o Botafogo não só rebaixou o senhor que estava lá comandando o clube nesse Campeonato Carioca para o Sub-20, como também foi mandado embora do clube. Eu acho que foi uma decisão acertada. Então a gente tem que dar o crédito agora para o trabalho do Renato Paiva, que teve esse retrospecto interessante no Toluca, disputou ali o título mexicano, ficou na parte de cima da tabela, e também foi campeão no Independente Del Valle, né? E esse estilo de jogo, 4-2-3-1, pode dar bastante possibilidade para que o futebol do Arthur cresça, para que o futebol do Igor Jesus possa voltar a aparecer, para que o futebol do Santi Rodrigues realmente se destaque no Botafogo, como ele se destacou na Major League Soccer, né? na liga lá americana de futebol. E, enfim, me dá a possibilidade para o time voltar para os trilhos, porque elenco tem bons jogadores. Hoje tem uma estrutura muito melhor do que já se teve, né, lá no Espaço Loni. A gente sabe que nós precisamos de um CT,
tanto para a base como para o profissional, realmente com nível europeu, sempre foi uma promessa do John quando chegou no Botafogo, mas eu acredito que hoje nós temos uma estrutura muito melhor do que, por exemplo, o Luiz Castro encontrou quando chegou aqui. Então a gente pode acreditar que o Renato Paiva tem todas as condições de fazer um bom trabalho, não é um marinheiro de primeira viagem, né? É um treinador de futebol que já tem uma certa experiência e nós acreditamos que possa entregar um bom trabalho com um elenco qualificado que o Botafogo tem, né? Nesse sábado, agora passando para o próximo tópico, nesse sábado nós temos um jogo treino contra o Cruzeiro. Esse jogo não vai ser transmitido, né? Não é um amistoso, né? É um jogo treino, então não vai ter torcida, não vai ter transmissão, nem pela Botafogo TV. Ali os treinadores vão poder fazer uma série de mudanças. Você pode fazer um jogo 3 tempos de 30, você pode fazer 3 tempos diretos de 45, enfim, da maneira que for decidido entre os dois clubes. Mas vai ser oportunidade aí do Renato Paiva colocar um pouco em prática aquilo que ele tem trabalhado, ou aí vem trabalhando, né? Começando ontem, durante essa semana, vai trabalhar durante essa semana com o elenco, né? E também a oportunidade deles conhecer os jogadores, ver o comportamento dos jogadores em situações de jogo. Então acredito que é uma boa oportunidade para eles esse jogo treino com o Cruzeiro, já que infelizmente nós não disputamos a semifinal do Campeonato Carioca, as semifinais disputadas aí por Flamengo e Vasco, né? O Flamengo eliminou o Vasco e vai disputar a final com o Fluminense, que eliminou Volta Redonda hoje, o clube da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e também não nos classificamos para Taça Rio, como foi nos 2 anos anteriores, acabou dando sorte, principalmente no ano passado, quando conquistamos aí 2 títulos importantíssimos para nossa história, o mais importante da nossa história, campeão da Copa Libertadores e campeão brasileiro aí pela 3ª vez, né? 2ª vez com esse nome Campeonato Brasileiro e a 1ª vez campeões brasileiros com pontos corridos, né? Próximo tópico, nós falamos agora do jogo treino contra o Cruzeiro, né? Essa oportunidade de observar os jogadores. E essa semana, né? Na próxima semana, no dia 17 de março, segunda-feira, nós teremos aí o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. O Botafogo já está colocado ali no grupo A como atual campeão, classificado como atual campeão. Também se classificaria porque foi o campeão brasileiro, né? Obviamente, mesmo que não tivesse ganho a Libertadores. Mas estamos ali como atual campeões colocados no grupo A. Depois a gente pode fazer um vídeo aqui para poder mostrar para vocês mais ou menos as possibilidades aí dos potes que adversários o Botafogo pode ter na sua chave na Copa Libertadores. Eu acredito que o time vai estar mais bem preparado e com boas possibilidades aí de classificação e quem sabe mais à frente brigar pelo bicampeonato da Copa Libertadores. Temos elenco para isso, como bem falou, temos time para isso, temos investimento para isso. Acreditamos também que teremos uma segunda janela muito forte, além da especulada janela especial do Mundial de Clubes. Estão dizendo que pode ter, tá? Tem esse burburinho, tem essa questão que pode ter uma janela especial do Mundial de Clubes, onde poderão ser contratados aí até 6 jogadores por um período de um mês para poder rechear o Mundial de Clubes. Alguns são a favor, alguns são contra. Um dos canais do Botafogo aqui que eu respeito muito, que é o do Pedro Depp. O Depp tem dito que é contra, que vai ficar um Mundial fictício, né? Uma viagem, né? Eu acredito que seria interessante, né? Algo que não descaracterizasse muito o clube. Talvez você possibilitar 1 ou 2 mexidas seria interessante para poder encorpar o grupo e também elevar o nome da competição, né? O pessoal até brincou, seja bem-vindo ao Botafogo, Lamine Yamal que fez um golaço pelo Barcelona aí nessa semana, e o pessoal até brincou com isso, que de repente pode pintar grandes nomes. Isso já aconteceu algumas vezes, né? O Depp até mencionou quando o Cruzeiro foi disputar a final do Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund, né, de 97, o Cruzeiro havia sido campeão da Libertadores, o Borussia campeão da Champions. Disputaram essa final, acabou não dando certo, o Cruzeiro não venceu o Mundial de Clubes, né? O Cruzeiro até 2 vezes, até no nosso canal aqui, é bom dizer, vou falar também sobre história do futebol, algumas coisas que virem surgindo aqui na cabeça, nos vídeos, podem fazer vídeos específicos falando tanto sobre a história do Botafogo, né, que a gente admira muito, obviamente, como botafoguense, é uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro, se não a mais linda. Eu sou suspeito para falar como torcedor do Botafogo, e como também podemos falar sobre a história do futebol brasileiro e mundial em geral. O Cruzeiro venceu a Libertadores por 2 vezes. Na primeira vez ele disputou a final do Mundial contra o Bayern de Munique, não venceu, e na segunda vez também contra o clube alemão, o Borussia Dortmund não venceu, especialmente para aquele Mundial. Ele contratou Bebeto, contratou Donizete,
alguns jogadores e acabou não dando certo, ainda assim perdeu para o Borussia Dortmund. Isso, em outra situação, deu certo. Quando o Grêmio foi disputar em 83 a final da Libertadores contra o Hamburgo, o Grêmio também contratou especialmente para aquela final 2 jogadores, né? Não me lembro se teve outros, mas 2 jogadores são muito marcantes. Mário Sérgio, um grande jogador de bola, foi treinador, treinou inclusive o Botafogo, infelizmente faleceu naquela tragédia da queda do avião da Chapecoense. Mas foi um grande jogador de futebol, tá? Muita gente não sabe, mas foi um grande jogador de futebol de muita qualidade. Foi contratado para aquela final, Grêmio e Hamburgo, e também um ídolo do nosso Botafogo, Paulo César Lima, Paulo César Caju, campeão do mundo, tricampeão do mundo pela seleção brasileira na Copa de 70, a reserva ali naquela Copa do Mundo, ali na ponta esquerda, pelo que jogou na posição que jogou ali o Rivelino, né? Jogaria ali naquela posição. Ele chegou a entrar em jogos da Copa do Mundo. Um ídolo do Botafogo, campeão carioca aqui no Botafogo naquela segunda geração dos anos 60, né? Com Gerson, com Roberto Miranda, com Jairzinho, enfim, um grande time do Botafogo, o segundo grande time do Botafogo, né? Nos anos 60, tem a primeira geração ali do Garrincha, do Tom Santos, e a segunda geração, e o Paulo César fazia parte dessa geração, e ele jogou aquela partida também mundial contra o Hamburgo, onde o Grêmio se sagrou, e dessa vez sim, o Cruzeiro deu errado, pro Grêmio deu certo, também mais uma vez envolvendo o clube alemão. O Grêmio foi campeão mundial ali com 2 gols do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que até hoje é o maior ídolo do clube de Porto Alegre. Então, tem precedente de coisas que deram certo e deram errado, quem sabe, né? Não possa surgir um grande nome aí no Botafogo para poder disputar esse Mundial de Clubes, né? Foi revelado também ontem que o Savarino foi convocado para a seleção da Venezuela. Hoje eu vi, não estava nem na pauta, né? Mas hoje eu vi que o Bastos, né, foi convocado para a seleção de Angola. Infelizmente, os nossos jogadores, o Igor Jesus e qualquer um dos nossos jogadores não foram convocados para a seleção brasileira, que vai enfrentar agora a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias, 2 grandes jogos, 2 jogos difíceis, 2 testes de fogo aí pro Dorival. Mas não foi convocado. O Igor Jesus vinha sendo convocado, inclusive, como titular, mas infelizmente algumas pessoas falaram que foi injusto, que foi falta de critério. Eu acho que não. Eu acho que o Jesus, pela queda de rendimento do time, ele também caiu de rendimento, né? Não fez um bom campeonato carioca nas oportunidades que teve e por isso não foi convocado. Eu, nesse ponto, acho que até o TF, outra pessoa que eu respeito muito, né, do nosso Botafogo, também do influenciador do nosso Botafogo, jornalista, né, que é a grande referência aí na internet de canais do Botafogo, canal TF, o nosso amigo TF, digo nosso amigo como irmão de camisa, né, porque eu não conheço pessoalmente, disse que foi uma falta de coerência do Dorival Júnior. Eu discordo. Eu acredito que o Igor Jesus realmente não tinha espaço para poder, nesse momento, ser convocado na seleção brasileira, né? Porque não fez um início de temporada bom, minimamente razoável, não foi bem. Não foi bem por consequência da equipe. Então, por isso, não foi convocado. Acho que na seleção brasileira tem que estar os melhores, senão vai acontecer aquela história que aconteceu com o Dunga em 2010, morrer abraçado com o grupo, o que aconteceu com o Tite em alguns momentos, morrer abraçado com o grupo. Eu acho que tem que estar na seleção quem está jogando melhor, quem são os melhores. O Luiz Henrique vem bem lá, então aí sim eu já discordo, apesar de não estar mais no nosso clube, mas eu acho que o Luiz Henrique, não só pelo que fez naquele momento na seleção brasileira, mas pelo que está desempenhando nesses primeiros momentos dele na Rússia, deveria ser convocado, porque para mim ele foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira na temporada passada, nas oportunidades que teve, o melhor jogador da América, porque foi eleito rei da América, campeão da Libertadores pelo Botafogo, e também para mim, pelo diferencial, apesar de Savarino ter jogado muito, ter sido também o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então acho uma injustiça grande, sim, a não convocação do Luiz Henrique. Então, pelo que eu falei aqui no começo, falando um pouco sobre tática da questão do Paiva, do Renato Paiva, aí eu falei um pouco sobre configuração do time. Eu acho que não dá para ser muito diferente disso. O time básico que o Botafogo precisa ter, a não ser que tenha uma surpresa muito grande. Eu acredito que será John, Vitinho, Barbosa, Baixo, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Santiago Rodrigues, Arthur e Igor Jesus, jogando aí nesse 4-2-3-1, que assim como era a formação preferida do Arthur Jorge, também é a formação preferida do nosso treinador atual, que é o Arthur Paiva, que é o Renato Paiva, né? E é isso. Também o pessoal falou muito nesses dias, né, nas redes sociais sobre o crescimento. TF fez uma matéria sobre isso, falando sobre o crescimento do valor de mercado do Botafogo, né? Mostra o sucesso aí, completou também nesses dias 3 anos
da SAF Botafogo, e é um sucesso absoluto. O Botafogo hoje, se não me engano, é o 19º clube de maior valor de mercado do futebol brasileiro, com valor de mercado de 1,8 bilhões, e é um valor maravilhoso, alto, e um crescimento vertiginoso que o Botafogo teve nesse período, com a valorização da marca, não só com os títulos, mas com uma organização também administrativa, com a organização de gestão que o clube tem hoje. Então, e o analista financeiro estava falando nessa matéria, agora não me lembro exatamente o nome dele, acabei não anotando aqui também, disse que em poucos anos o Botafogo pode estar no top 5 entre os clubes de maior mercado, de maior valor de mercado do Brasil, e realmente não é de se surpreender, porque o John Textor vem fazendo um grande trabalho. Tem críticas, as pessoas fizeram críticas, principalmente com relação ao planejamento do futebol, digo principalmente campo e bola, nos últimos tempos, mas, enfim, os elogios superam em muito qualquer crítica que possa fazer o John Textor, porque o Botafogo saiu de uma situação praticamente falimentar para hoje ser um clube entre os 10 clubes de maior valor de mercado de futebol brasileiro, caminhando para estar entre os 5 clubes de maior valor no mercado no futebol brasileiro, e com mais títulos, com uma estrutura cada vez melhor, daqui a pouco com um CT pronto, né? E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Quem sabe até no top 3, porque essa é a ambição do proprietário da SAF Botafogo. Bem, essa é a Revista Botafogo, esse é o nosso canal, meu nome é Patrick Sarmento, né? Cuidando aqui dessa Revista Botafogo. Se Deus quiser, vamos melhorar cada vez mais, um dia ter um cenário, mas esse é o objetivo, trazer notícias e informações do Botafogo, fazer análise também, daqui a pouco, quem sabe, fazer lives e ter um debate interessante aqui com vocês. Grande abraço e até a próxima com a Revista Botafogo. Vamos lá.